Muito bem, para você que está ligado aqui no canal de vídeo da Rádio Bandeirantes no YouTube, aliás, não se inscreveu, tem que se inscrever lá, Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje nós estamos recebendo aqui o André Marinho, que é um grande imitador, é o presidente do Lide Futuro do Rio de Janeiro e vai conversar conosco um pouquinho aqui com os ouvintes, telespectadores da Rádio Bandeirantes. Como é que vai, André? Tudo bem? Obrigado, Pedro, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês e sempre bom trocar uma ideia e apresentar meu trabalho que, enfim, vem evoluindo aí nos últimos meses de forma até frenética, e vai ser um prazer poder conversar com os seus ouvintes e telespectadores aí no YouTube. O André também é youtuber, né? Ele tem um canal no YouTube. Você faz imitações, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua história aí, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes que não te conhece ainda. Pois é, então, eu tive uma trajetória um pouco até irônica nesse sentido das imitações, porque foi no dia da vitória, quando Lula derrotou o Zé Serra em 2002, que eu tinha 8 anos de idade, que eu entrei no escritório do meu pai e lá estava eu, no alto dos meus 8 anos de idade, falando: "Fala, papai, acabei de vencer aqui e tô aqui com o José Alencar em cima do trio elétrico comemorando aqui porque nós vamos acabar com a fome no Brasil." Aquela coisa. E a imitação que acabou me dando a projeção anos e anos depois foi o Bolsonaro, que é o antípoda dele, né? Dois antagonistas, né? Polos antagônicos, assim, da política. E, poxa, eu venho nutrindo isso, desenvolvendo e cultivando esse dom, podemos dizer assim, desde os 8 anos. E hoje eu já devo ter quase ou pouco mais de 100 vozes aí no meu repertório de celebridades, políticos especialmente, pessoas que têm mais dado vazão e que eu tenho dado um carinho a mais e apresentado no meu canal, por enquanto. O André, para quem não te conhece, eu vou chamar na tela aqui um trechinho, né, do seu canal no YouTube para o ouvinte ver. Vamos. Uma entrevista que o André fez com o presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trechinho aqui para que todos possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. A ver se pega leve, meu garoto. Senão vou te dar um chute no traseiro aí, tá ok? Senhor presidente, agora há horas de ser devidamente empossado, qual é a emoção que o senhor sente nesse momento? Eu costumo dizer o seguinte, André. Em Juiz de Fora, naquele fatídico dia do atentado, eu nasci novamente. Nós agora estamos revigorados, com uma gana e uma vontade de fazer o trabalho. É também o jeito de falar, você repara em tudo, né? Pois é, Pedro, eu tento me ater a uma abordagem mais hiperrealista. Foi até um comentário de um dos meus, enfim, inscritos no canal que comentou nessa própria entrevista que eu tenho essa pegada hiperrealista. E é assim que eu tento me ater, não, obviamente, identificar os trejeitos, as particularidades, as nuances, não só da voz, da cadência, até dos gestos faciais e manuais. Eu sou bem observador nesse sentido e tento replicar com o maior grau de fidelidade possível. E acho que isso que tem me diferenciado dos outros imitadores. É exatamente essa pegada mais para tentar me conseguir replicar da forma mais fiel possível, entendeu? Nós vamos ter outras imitações aqui, o André vai fazer outras, mas eu queria falar um pouquinho de política também com você. Você é presidente do Lide Futuro. Como é que você está vendo essa situação do país? É um novo governo, novos desafios que estão sendo colocados aí. A reforma da Previdência é a prioridade, tem de ser a prioridade na tua opinião, André? Isso ficou extremamente claro no Fórum de Davos, a urgência que para você começar a estabelecer um ambiente, recuperar a credibilidade internacional para investimentos, é premissa básica que essas reformas estruturantes sejam de fato implementadas. Obviamente são temas controvertidos que vão requerer um debate mais aprofundado, trazendo todo o conjunto da sociedade para discutir. Obviamente haverão grupos de pressão, corporações que vão estar fatalmente na linha de certas reformas, isso é iminente, mas eu tenho as melhores expectativas em relação ao governo. A confiança nesse governo, né, por parte dos empresariados, você que participa aí de um braço desse grupo de líderes empresariais do país, ela tem um limite? Dá para a gente medir isso?
ou depende de como a coisa for tocando, se vê que há empenho do governo, mas há alguma resistência do parlamento, como houve aí durante a gestão do Michel Temer, por exemplo, para aprovar um projeto importante como a reforma da Previdência, essa tolerância pode ser um pouco maior? Normalmente, uma vez que um presidente da República é empossado, ele normalmente tem aquele período de lua de mel, onde que ele goza de uma credibilidade, ou de uma boa vontade a mais, que normalmente dura entre 6 meses, 1 ano, dependendo até da performance dele. Mas acho que o sucesso do atual governo passa diretamente por exatamente instaurar essa reforma da Previdência, condição sine qua non assim, para o desenvolvimento realmente começar a florescer novamente. O Brasil já tem uma taxa de crescimento do PIB estimada para 2,5%, e acho que o que toca profundamente no dia a dia do brasileiro que se sente desalentado, desassistido, que está correndo do rapa, está no biscate, esse é a questão do desemprego. Se o atual governo conseguir reduzir o índice para 1 dígito, eu acho Hoje que eu vou aí mostrar sim para é uma vocês como eu criei meu sinalização site clara, incrível usando o definitiva, Wix. Primeiro, de você que a entra em gente pode Wix.com. realmente Aqui alçar você tem voos um mais monte de... altos, as condições serão mais alvissareiras para que essas reformas possam ser instituídas, não só a Previdência, que vai, enfim, iniciar um ciclo de reformas, assim espero. Eventualmente a simplificação tributária seria o próximo passo. E eu vejo com muitos bons olhos as nossas possibilidades e os prognósticos aí no futuro próximo. Quando você encontra esses políticos aí que você imita, né, num evento sério lá como o do LIDE, né, para debater, eles te reconhecem, alguns dão uma bronca, como é que é no bastidor isso aí? Pelo contrário, eu sempre digo que as imitações são a maior homenagem que eu poderia estar dando para eles, né? Inclusive recentemente eu estive aqui em São Paulo no aniversário do atual governador João Dória, que é um amigo de alguns anos, e sem me avisar, ele no final do evento pediu para eu fazer um show de imitações. Aí foi incrível, que foi a primeira vez que de fato eu imitei um político na frente dele a pedido dele. Então foi muito legal. Foi a primeira vez essa? Não, eu já fiz, na verdade, com o Eduardo Paes, que eu trabalhei no gabinete do Eduardo Paes, foi a minha primeira experiência no setor público, após eu ter voltado de estudar fora 1 ano e meio. E eu cheguei a encenar o meu primeiro momento que eu pus essas imitações para fora, para o público, foi logo após as eleições municipais no Rio de Janeiro. Atual prefeito Crivella havia sido eleito, e eu já estava no apagar das luzes da gestão Paes, o clima mais leve. Infelizmente o candidato da situação acabou que não foi eleito naquela conjuntura, e aí o Paes, que é conhecido por ser um cara leve, tranquilo, pô, aqui tem carcaça, né, pô, tem traquejo, aquele jeito, pô, aquele Zé Carioca, né, pô, tô aqui com o Pedrão, pô, aqui na Band. Pô, aí acabou que eu chamei o Andrezão pra fazer aquele vídeo comigo encenando a transição do governo, né, pô. Aí eu imitando o Crivella: alô, prefeito, estamos aqui, vamos fazer tudo que for necessário para fazer uma transição muito boa para o povo carioca. Então, foi muito legal esse momento. Desde então, são pessoas me reconhecendo na rua, uma projeção assim que eu jamais acharia que viria de forma tão espontânea e forte. Isso tudo é no seu canal, né? Você faz show também, assim, não? Não, ainda não. Inclusive, meu máximo respeito aos humoristas e tal. Certamente o que me deu essa projeção nos últimos meses foi um conteúdo com teor humorístico, mas eu já tenho também no meu currículo algumas apresentações que me credenciam a pensar e poder me vislumbrar, me posicionar como um apresentador. Acho que esse é o próximo passo, porque eu costumo dizer, eu tenho a ver comunicador e a ver política. Sim. Por muito tempo eu estava até receoso que elas seriam assim mutuamente excludentes, mas pelo contrário, acho que a minha experiência de fato, na realidade, ela se provou que elas são totalmente complementares, especialmente hoje em dia. Eu vejo que com o crescimento das redes sociais, as barreiras tradicionais, essa definição talvez até um pouco reducionista do que você pode fazer como comunicador, que requer uma maior seriedade, você também pode trazer pitadas de leveza, um lado mais leve, claro. E eles são complementares. Essas barreiras tradicionais estão sendo rompidas, então você pode ser presidente do LIDE Futuro, mas também ter um canal de YouTube e poder desempenhar as duas funções
tranquilamente. Então, isso foi uma grata surpresa que, enfim, a minha trajetória nos últimos meses conseguiu comprovar. Vamos ver mais um trechinho, então, do André Marinho na internet, né? Ele que é youtuber também, presidente do Lead Futuro. Ele aqui, o Bolsonaro está recebendo o Moro, Mourão e também o Mourinho ao mesmo tempo. Vamos ver. Você é um homem que perdeu sua liberdade de ir até a padaria com a família. Eu quero apenas honrar esta cadeira de ministro. Então, sinceramente, parte de mim diz que eu sei de quem você está falando, mas gostaria de ouvir uma resposta específica a essa questão. Afinal, do que estamos falando? Acompanhou uma palestra do Sérgio Moro aí, sabe exatamente que é exatamente assim. E a camisa preta ali, a camisa escura também, o figurino foi escolhido, né? Figurino. Aí tem uma coisa, porque o meu ano de 2018, se pudesse ser resumido em uma palavra, foi surreal. Especialmente considerando que a minha casa lá no Rio, onde eu moro, foi sede para o estúdio de gravação do material que foi para a televisão no segundo turno da campanha Bolsonaro. Né? Aí você encontrou com o Bolsonaro. Semanalmente. Então, desenvolvi uma relação de amizade com o nosso atual presidente. E eu acho que, eventualmente, eu consegui aperfeiçoar a minha imitação até pelo contato pessoal ali. Eu acionei aquele dispositivo da imitação, comecei a prestar muito bem atenção nas nuances mais sutis possíveis. Então, por exemplo, no momento desse vídeo, foi legal que você mostrou uma parte que ele tá com a mão no rosto assim. É um pouquinho antes disso aqui, né? É que ele tá com a mão assim, é porque ele sempre fechava com aquele olhar franzido, fechado, e ele tem um hábito de aí, ver que... Eu não sei, acho que até um pouco anterior. É o tipo da coisa que só quem pode estar convivendo ali com ele vai poder perceber. E eu tenho certeza que, se ele tiver visto esse vídeo, que eu tenho certeza que sim, visto que ele já endossou meu canal, me deu essa moral, ele deve ter percebido, caramba, esse garoto aí realmente, porra, tá até pegando a minha mão, o jeito como eu faço a minha mão aí, porra. Esse garoto tem que largar no meu pé, porra. O que faz aí? Vamos junto, Pedro. E essa relação com o Bolsonaro, ele pediu para você imitá-lo na frente dele lá? Vocês trocaram uma conversa Bolsonaro ali, tete a tete? Olha, ele tem aquela postura, não vou dizer reservada, pelo contrário, ele é mais o Bolsonaro, todo mundo sabe como é que ele é de fato, ele é aquilo, ele não, atrás das câmeras, na frente da câmera, ele é aquela pessoa, isso é uma baita virtude dele. E teve um momento que a gente estava gravando, estreando o painel que a gente tinha mandado confeccionar ali para o final do primeiro turno. E foi até 2 dias antes do atentado de Juiz de Fora. E o Flávio puxou um vídeo onde era eu e o Flávio. Foi a primeira vez que em alguma rede social de algum dos bolsonaros eu apareci ao lado do Flávio imitando o Jair. E o Jair logo atrás, pedindo voto para a chapa do Flávio, né, para o Senado do Rio, e o Jair logo atrás, assim, só observando e, enfim, rindo muito. Esse vídeo é legal. Agora, em relação aos outros imitadores que você faz, né, André? Você tem, assim, também um cuidado na hora de imitar no discurso, naquilo que você vai falar, para não ofender de alguma forma, não causar uma má imagem, né, para essa pessoa, ou está dentro aí do humor e tem que ser incorporado por aquele que está sendo imitado? Acho que eu estaria, enfim. O fato é que você tenta ir no limite do aceitável, que também não vá ferir tua relação com o político que está sendo imitado de fato. Tem certos assuntos que são mais espinhosos, que possam, enfim, causar um desgaste desnecessário. E de fato eu tenho boas relações com nomes decisores e decisivos importantes da política atual, mas se você mesmo vê a minha imitação do Ciro Gomes, por exemplo, eu tento me ater também àquela mesma abordagem, hiperrealista e, obviamente, aquele político que eu possa ter alguma divergência de natureza
político-ideológica, eu posso até elevar o tom um pouco mais, mas se você vê o próprio Bolsonaro, eu carrego na mais autoestima, né? Eu desço a lenha nele de vez em quando, até o inglês dele e outros fatores também. Então não é sempre, longe de ser algo chapa branca, eu me policio para isso. Eu acho que isso tem que ter um tratamento, pelo menos eu busco e sempre tento ter um tratamento equânime e igualitário para todos eles, entendeu? Tento ser justo aí nas minhas imitações. Mas se você vê o Ciro, por exemplo, eu também me atenho rigorosamente ao que ele fala. André, não é só político que você imita, né? Você também tem imitações aí de personalidades do esporte, do mundo da cultura, das artes. Quem que você gosta de imitar mais aí? Quem que tá mais próximo aí? O Ronaldo tá aqui com o Pedro, aqui na Band. Adorei seu convite. Mas daqui a pouco eu vou ter que ir lá voltar para ver o Coringão em campo. Valeu? Beleza, Ronaldo. Você sabe, né? O Casagrande, né, meu? Pô, o Romero é um baita jogador, né, meu? Estou aqui com o Pedro, né, meu? Pô, tá botando os vídeos de imitações, né, meu? O André Marinho, um baita imitador. Tem que reconhecer o talento do garoto, né, meu? Aquela coisa. Tá certo, meu amigo. O Galvão é uma das imitações mais difíceis de fazer, amigo. Não é todo mundo que consegue. E vamos lá. Quem mais tem aí? Stallone, meu amigo. Boa, internacional? Oh, Pedro, I'm here with your band, so it ain't about how hard you hit. It is about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Então, inclusive, vai lançar um filme do Rock amanhã que eu tô ansioso demais pra ver, o Creed 2. Muita gente tá esperando. O André, situação do Rio de Janeiro, voltando a falar um pouco mais sério aqui na nossa entrevista. Sem dúvida. Como que o Rio de Janeiro vai sair de toda essa lama, né, que os políticos de lá se enfiaram? 2 ex-governadores na cadeia, o Estado com dificuldade para pagar salário, 13º de funcionários. Os membros do Tribunal de Contas presos também. É uma situação calamitosa, todo mundo sabe disso, que vem se arrastando e perdurando aí. Só que eu costumo dizer e tento sempre ter isso como um padrão. Você nunca pode deixar um momento de crise ser desperdiçado. É daí que, desse momento de terra arrasada, que a gente tem que olhar adiante, utilizar esse momento até para reformar o olhar que o Estado tem para as pessoas, tentar, de alguma forma, restabelecer as garantias que o Estado tem da forma mais básica e elementar para os cidadãos do Rio. E eu vejo, sinceramente, boas intenções e bons planos, pelo menos na esfera estadual do governador Witzel. Não tem outra saída a não ser enrijecer o tratamento com a bandidagem que segue correndo solta e, enfim, espetando medo no coração da família. Teve aquela Fluminense. proposta do abatimento, né, de quem estivesse portando fuzil. Lá no Rio já teve alguma repercussão disso? Ficou na declaração do governador? Parece que uma parte grande da população aceitou bem, né, essa interpretação. Não poderia ser diferente, até porque de fato o conflito ostensivo entre as forças policiais do Estado e, enfim, essas facções criminosas já estão se acirrando no último mês, podemos dizer assim. Tá? Inclusive o noticiário policial no Rio está bem agitado, pro bem e pro mal. Obviamente houve fatalidades com policiais recentemente, sempre lamentável, mas... Eu vi um dado outro dia que foram apreendidos 32 fuzis em 22 dias do ano no Rio de Janeiro. Você imagina quanto fuzil não tem na mão de bandido lá, né? É um número, mais de um fuzil e algum por dia, né? Estão armados até os dentes e, enfim, acho que a nossa prioridade número 1, 2 e 3 é inteligência e o combate enérgico contra esses meliantes. Não tem outra alternativa. Acho que o Rio atingiu um patamar onde não há outra saída a não ser ir nessa direção e, especialmente, para que isso tenha legitimidade, para que isso possa correr de forma efetiva, acima de tudo, é básico, é necessário, é elementar que o governador tenha um diálogo contínuo,
transparente com a população, e isso tem que ser a praxe de agora em diante. Olhando a nível municipal, está se avizinhando no ano que vem as eleições municipais, e eu realmente lamento muito profundamente que o atual prefeito Crivella confirmou minhas piores expectativas em relação a ele. É um prefeito que já está... um pato manco, já está de uma omissão, de um desdém assim, sem precedentes. É lamentável e que o Rio, com as vocações brilhantes, únicas que tem, esteja sendo gerido de forma tão omissa e realmente muito aquém do esperado. Estamos caminhando já para a parte final aqui da nossa entrevista no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você que acompanha aqui nós no YouTube, eu queria fazer algumas perguntas então para suas imitações aqui, você respondendo rapidinho. Primeiro, para o secretário da Fazenda aqui de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles. Como é que o senhor está vendo essa questão da economia, ministro? Estamos tentando estabelecer um novo momento de otimismo para os investidores. Farei o que for necessário para nós criarmos um ambiente propício para o emprego e a renda voltarem a florescer em São Paulo. E o Cabo Daciolo não ganhou a eleição, hein? Glória a Deus. Estamos hoje aqui com o Pedro, aqui todo mundo maçom na Band, pode ter certeza disso. Nenhum escapa disso aqui. Tá na hora da transformação, Brasil. Tá na hora da transformação. Vamos mudar, Brasil. Vamos mudar. O governador de São Paulo, João Dória, está aqui no estúdio agora. Estamos aqui hoje com o Pedro, estamos em Davos, na Suíça. Acabei de mostrar aquele vídeo que correu no WhatsApp todo, que realmente é uma produção hollywoodiana, mostrando as virtudes do estado de São Paulo. Nós vamos mudar isso aí. E o presidente Donald Trump acha o que da Venezuela, hein? Maduro is absolutely going down, believe me. It's just a matter of time. Peter, I have to tell you, Maduro is a has-been. He's a figure of the past. He's going down, and he's going down beautifully and quickly, believe me. O ex-governador Geraldo Alckmin vai fazer o que a partir de agora? Olha, a verdade é que estamos aqui hoje com Pedro dizer que estou agora dando consultoria e aulas universitárias. Nada mais me restou. Afinal, até o próprio Dória, que está tomando as rédeas do PSDB, deve ter me dado um chute no traseiro e tá difícil me posicionar politicamente de agora em diante. General Mourão, o senhor gostou de assumir a presidência da República esses dias? Olha só, estamos aqui hoje na Band, fazendo tudo que for necessário, diretamente de Brasília. Nós vamos continuar o legado aqui do presidente Bolsonaro. Nós vamos preservar, acima de tudo, a sua posição como mandatário do Brasil e dizer que as nossas tropas brasileiras estão invadindo Caracas em 5 minutos. Vamos se preparar. Bem. Parabéns pro André Marinho, nosso convidado de hoje aqui, entrevistado no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, aqui no nosso estúdio especial. Obrigado pela presença, viu, André? Foi um prazer conversar com você aqui. Tenho certeza que os ouvintes gostaram. Sensacional, Pedro. Obrigado mesmo pela oportunidade, todos os ouvintes, pessoal do YouTube aí, meu canal, o canal do André Marinho. Inscrevam-se, curtam, compartilhem, conto com o apoio de vocês aí na divulgação e vem novos formatos no nosso canal muito em breve, que eu adoraria ouvir a opinião de vocês, sugestões para a gente ir aprimorando. E é isso. Muito obrigado, Pedro, Band. Estamos juntos. Nós já vamos seguir o canal do André. O André também já vai seguir o canal aqui da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Oficial no YouTube. Valeu!